das áreas que para mim é uma área muito fascinante é justamente a questão do registro fóssil. Porque tanto eu quanto você fomos informados que as evidências específicas a respeito de uma suposta evolução seriam encontradas nesse registro fóssil. Ou seja, quando nós olharmos lá os fósseis de plantas e animais que existiram no passado, nós iríamos descobrir algo fascinante ali, como vida teria evoluído. Pelo menos essa é a sugestão. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. A questão a respeito da origem da vida, o posicionamento criacionista, eu já mostrei para vocês na palestra anterior qual a proposta. Então eu gostaria de olhar um pouco dentro do contexto da origem da vida, olhando o que a paleontologia, a geologia e a datação, ou seja, a datação radiométrica e a datação incremental têm a nos dizer a respeito da origem da vida. Então vamos trabalhar um pouquinho. Mais uma vez, lembrem-se que nós estamos tratando com essas duas linhas de tempo muito grandes. Tá? Uma linha de tempo gigantesca, que é a linha de tempo evolucionista naturalista, que diz que pelo menos a vida deve ter existido aqui por bilhões de anos, dado a necessidade de pequenas evoluções, pequenas microevoluções, processos incrementais aumentando, produzindo uma complexidade maior, uma adaptação coerente com o meio ambiente. Agora, algo que é fascinante sobre isso é o seguinte: qual é a base de pensar que essas pequenas variações teriam ocorrido? A resposta é simples. É que o meio ambiente também foi mudando muito lentamente. Isso é o que nós chamamos de uniformitarismo. No uniformitarismo, a ideia é que a mudança do meio ambiente foi muito, muito lenta. Por que que os peixes se tornaram anfíbios? Me dê uma boa razão para um peixe se tornar um anfíbio. O peixe estava lá e a água foi acabando. Nós temos um exemplo fascinante no Kalahari, lá na África do Sul. Formam-se grandes lagos, lagos gigantescos. Então, ficam cheios de peixes. À medida que eles vão secando, na época da seca, os peixes, eles mergulham no meio da lama, eles entram no meio da lama, ficam a mais ou menos 1,5 metros, 2 metros de profundidade, e ali eles hibernam. Hibernam até quando chegarem as próximas chuvas, que vão molhar aquele leito que agora está totalmente seco, até rachado. Se você cavar 1,5 metros, 2 metros e meio, você vai encontrar lama e vai ter peixe lá no meio, vivo. Ué, por que esses peixes não evoluíram nesses milhares de anos, ou pelo menos nesses centenas de milhares de anos, entre aspas, que o pessoal diz que tem acontecido isso no Kalahari? Por que eles continuam peixes? Seria muito mais fácil ser anfíbio. Está acabando a água, vira anfíbio, sai correndo, vai embora para outro lugar. Para quem vai ficar lá preso na lama por praticamente, às vezes, 5, 6 meses lá embaixo hibernando? Alguns questionamentos são muito interessantes. A pergunta é: será que a Terra nunca experimentou nenhuma catástrofe? Porque se a Terra ela tiver experimentado catástrofes, toda a teoria da evolução cai. Porque teria que ter uma mudança muito rápida. Mas catástrofes poderiam ser locais, independente de serem locais, globais, ou seja lá o que for. Catástrofes nós sabemos que já ocorreram, inclusive os próprios evolucionistas tratam de uma muito grande, que é da extinção dos dinossauros, quando teria caído aquele asteroide ou meteoro e teria acabado com os dinossauros aqui na face do nosso planeta. Então é importante nós entendermos que a teoria da evolução assume certas questões que são questionáveis. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. No caso dos criacionistas, eles dizem que a criação foi recente, algo assim de apenas alguns milhares de anos, não estou dizendo 6.000 anos. Muitos criacionistas posicionam o tempo de criação, dado o elemento, como por exemplo, o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra ele está diminuindo, isso tem sido medido de uma forma muito precisa nesses últimos 30 anos, pelas medições que nós sabemos da parte bipolar, quadripolar, octopolar. Nós sabemos que esse campo magnético tem uma vida no máximo de 40.000 anos. Ou seja, se você voltar no passado, você não teria o planeta Terra há 40.000 anos atrás. As pessoas falam: mas como é que você sabe disso? Pelo campo magnético, a gente está medindo isso. Então você começa a levantar certos questionamentos, fala: então o criacionismo fala de uma criação recente. Uma criação relativamente recente, nada de milhões ou bilhões de anos
apenas de algumas dezenas ou talvez poucas centenas de milhares de anos. As pessoas falam assim, mas isso daí não é o que a Bíblia diz. Mas o criacionismo não está tentando provar a Bíblia. O criacionismo não está nem interessado na Bíblia, para ser bem prático, bem objetivo. Mas o criacionismo tem interesse em pesquisar a origem da vida e a origem do universo. Como eu já disse, se foi espontâneo ou não, isso aí é outro problema. A ciência deveria ser assim de uma forma geral. Dentro da questão, portanto, da origem da vida, olhando do ponto de vista da paleontologia e datação, mais especificamente da paleontologia, o estudo dos fósseis. Os fósseis, que é uma proposta, 3 propostas dos criacionistas que são muito importantes. Primeiro, os fósseis contam uma história de morte e não de vida, não evidenciando o desenvolvimento da vida, mas sim o seu desaparecimento. Segunda, os fósseis são provas de que processos naturais não produzem um aumento em complexidade, mas sim em diversidade. Terceira, os fósseis são provas de que complexidade sempre fez parte da vida existente na Terra. Toda essa ideia da evolução no registro fóssil, ela está ligada diretamente com aquilo que nós chamamos da estratigrafia. E vocês estão podendo ver daquele lado, são as camadas que nós encontramos nas rochas, nas montanhas, nos vales. Você vai lá nas Serras Gaúchas, de repente você começa a olhar, você percebe que tem essas várias rochas, ou seja, sequências de rochas, que nós chamamos de estratos, um em cima do outro. Você está dirigindo aí pelo interior do estado, onde tem uma montanhazinha, um morro pequeno, fizeram um corte na beira do morro para construir a estrada, a hora que você passa por ali, você vê aquelas camadas todas. Isso é o que nós chamamos de estratigrafia. Tá? Nessas camadas, geralmente rochas, são encontrados fósseis. E esses fósseis e essas camadas, por estarem sobrepostos uns aos outros, nós encontramos geralmente uma certa sequência definida. Então você encontra, por exemplo, muitos fósseis de peixes em camadas bem lá embaixo. Depois, em camadas um pouco mais acima, você encontra fósseis de anfíbios. Em camadas um pouco mais acima, você encontra fósseis de répteis. E nas camadas superiores, um tanto quanto de mamíferos e aves. Está meio misturado a coisa ali, fica meio bagunçado. Isso é possível também, já encontramos fósseis, por exemplo, de aves em camadas inferiores àquelas que normalmente nós encontramos répteis. Pode ter havido uma inversão, pode ter havido algum mecanismo ali que causou uma movimentação dessas camadas todas, produzindo uma ordem que não é a ordem normal, entre aspas, que nos é dada pela teoria da evolução. Ou seja, ao estudarmos essas camadas e os fósseis nelas encontrados, a teoria da evolução fez a seguinte proposta, que essas camadas contariam a história da evolução da vida no planeta Terra. Ou seja, uma viagem do passado até o presente. Então vamos olhar um pouquinho o objeto principal desse estudo, que no caso são os próprios fósseis. Bom, o primeiro deles, vamos procurar ver onde normalmente os fósseis são encontrados. Nós encontramos muitos fósseis em rochas sedimentares, encontramos fósseis petrificados, que normalmente são os vulcânicos, encontramos fósseis também em âmbar, que é aquela resina de planta, encontramos fósseis também em gelo e turfeira. Eu estou mostrando aqui aonde os fósseis são encontrados. Se você quiser, no meu livro tem um capítulo especificamente só tratando da questão dos fósseis propriamente dito. Começando lá na página 100, eu não decorei todas as páginas do livro, começando lá na página 138. É o capítulo 5, quando eu trato do registro fóssil. Ali eu estou tratando mais especificamente de como um fóssil se forma. Então tem vários tipos. Aqui eu estou mencionando onde eles são encontrados. Só por curiosidade, aqui vocês têm fósseis em rochas sedimentares. Vocês estão vendo um querido caranguejo, e por incrível que pareça, esse caranguejo foi datado com cerca de 100 milhões de anos. E se você pegar esse caranguejo e colocar do lado do caranguejo que você encontra na praia, os dois caranguejos são exatamente iguais. Será que nada aconteceu nesses 100 milhões de anos que fosse produzir nenhuma pequena mudança no caranguejo? Afinal de contas, segundo a teoria da evolução, há 65 milhões de anos atrás, os dinossauros entraram em extinção. Será que isso não afetou os caranguejos? Dá para a gente ficar meio encucado, né? Pelo menos. Não, caranguejo, 100 milhões de anos, pelo menos a gente sabe que os caranguejos não aprenderam a andar para frente, continuam andando para o lado e para trás. Então nós sabemos que pelo menos eles continuam iguais.
Então, nos fósseis em rochas sedimentares, nós encontramos muito o animal ou a planta fossilizado, nós encontramos marcas, como ali você tem uma pegada de um dinossauro. Então, nós encontramos marcas, rastros. Lá no meu escritório tem uma rocha, um negócio assim meio redondo, grandão. A pessoa outro dia foi lá e pegou, falou, nossa, que interessante, o que é isso? Falei, isso aqui é um fóssil. Ah, que legal, mas isso aqui não tem cara de nada. Falei, claro que tem. Não tem cara de nada. Falei, tem. Claro que tem. Você está segurando pupu de dinossauro. Falou, o que é pupu de dinossauro? Falei, cocô de dinossauro. Falei, assim, obviamente não cheira, que senão não deixaria aqui no escritório, está fossilizado. Então você encontra restos produzidos por animais. Tudo isso é em rochas sedimentares. Nós encontramos também fósseis que foram produzidos por erupções vulcânicas. Pessoas, árvores, animais, muitos desses fósseis. Normalmente, esse tipo de fóssil, ele preserva quase que só a forma. Em outras palavras, ele funciona em alguns casos como um molde. Você encontra uma rocha, você abre a rocha, dentro dela tem exatamente o molde de quem morreu ou do que morreu. Daí você preenche ali dentro com gesso ou qualquer coisa, fecha as duas partes, a hora que você abre de novo e tira, você tem quem tinha morrido ali ou o que tinha morrido ali. Um dos fósseis mais interessantes, onde nós os encontramos, são os fósseis em âmbar. Não é o mais, é um dos. Fóssil em âmbar, você encontra praticamente o animal preso direitinho ali. O único problema é que âmbar tem mais ou menos uns 20 centímetros, 30 centímetros no máximo. Então, obviamente, você não vai encontrar um dinossauro fossilizado em âmbar. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pequenos animais, insetos, salamandras, perereca, coisinha pequena, assim você encontra. Folha, flor, pólen, tudo isso aí você encontra dentro do âmbar. Agora, só por curiosidade, lembram do Parque Jurássico? Aquele cientista que tinha uma bengala, tinha uma pedrinha laranja, transparente? É isso daí que eu estou falando, ele tinha um âmbar, era um fóssil em âmbar ali. É desse contexto. Agora, dos fósseis, realmente, o que mais nos interessa, e são os mais raros, são os fósseis em gelo e turfeira. O ano passado, por exemplo, descobriram mais um filhote de mamute congelado lá na Sibéria. Existem muitos mamutes congelados na Sibéria. Existem muitos rinocerontes congelados que já foram descobertos lá na Sibéria. E uma das grandes curiosidades, e uma questão que permanece até hoje, é um dos mamutes mais interessantes, que é o mamute de Berezovica. Ele foi encontrado na Sibéria no ano de 1901, foi datado como tendo 40 mil anos aproximadamente, e ele foi encontrado na Sibéria com planta tropical na sua boca. Agora, o que estaria fazendo um mamute na Sibéria com planta tropical na boca? Inclusive encontraram plantas no seu estômago que ainda não haviam passado pelos processos digestivos. Ou seja, o mamute foi congelado rapidamente. Não foi um negócio que o mamute ficou perdido, saiu vagando e foi parar lá na Sibéria. Daí ele morreu. Não, a coisa foi rápida. Foi tiro e queda. Agora, como congelar um mamute? Põe dentro do freezer. Essa é uma maneira mais rápida. Abaixa bem a temperatura, ou então você pode dar um banho nele também de nitrogênio líquido. O rapazinho vai ficar durinho na hora. Como que você congela alguma coisa assim? Então são questões que até hoje a ciência ainda não descobriu. Vocês estão vendo ali um homem que perdeu a cabeça, o homem de Lund, literalmente ele perdeu a cabeça. Nós só encontramos a cabeça dele por isso. Foi encontrado numa turfeira. Turfeira, aqui no Brasil nós chamamos, pelo menos lá no estado de São Paulo, Minas, naquela região lá, nós chamamos de barro preto. Então tem muitas turfeiras aqui no Brasil, a gente encontra muito desse negócio por aí. Agora, como que funciona um processo de fossilização? Vou pegar o exemplo de rochas sedimentares, que é onde nós mais encontramos fósseis. Aí vocês estão vendo um peixinho numa rocha, ali está o peixe mais especificamente. Ou seja, quando houve a formação desse fóssil, não havia nem a rocha, e o peixe também não estava fossilizado. Houve um processo de fusão dos dois. Então você tem um animal e essa lama, os dois solidificando simultaneamente. Então vamos estudar um pouquinho a respeito do processo, só para nós entendermos. Primeiro, animais quando são encontrados fossilizados, como por exemplo esse peixe, foram animais que foram soterrados vivos na lama. Isso é um processo muito interessante. Nós sabemos que o processo foi de soterramento, foi rápido, porque tem todas as características de enclausuramento e morte por asfixia. A maior parte dos fósseis tem essa característica. Você percebe que o animal não assim, morreu bonitinho, ficou caído de bracinho cruzado, com florzinha, não existe isso. O animal quando morre, você pode ver que eles estão geralmente com
são contorcidos, ou alguma coisa aconteceu, como se ele estivesse querendo se libertar, querendo escapar. Normalmente morte por enclausuramento produz isso. Algo que é muito interessante, porque peixes, por exemplo, quando eles morrem, tá, no meio da lama e tudo mais, eles liberam amônia. Amônia causa precipitação do cálcio. Começa a haver uma troca de elementos químicos. Em pouco tempo, essa estrutura do peixe começa a se solidificar. Em quanto tempo, mais ou menos? Em média, 36 horas. Fósseis são formados rapidamente. Esse negócio que o fóssil se formou em milhões de anos, isso é um exagero. Por exemplo, nós, ao pesquisarmos por aí, de vez em quando você encontra um fóssil de um peixinho. Tá? Então, está aqui o fóssil do meu peixinho. O pessoal diz, não, esse peixe morreu e foi lá para o fundo do lago. Vamos estudar isso daí. Como que se forma um fóssil de um peixe assim? Então, vamos tirar algumas ideias erradas. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Os processos normais de decomposição orgânica precisam ser alterados. Isso é um ponto muito importante. Segundo, a maior parte dos fósseis, eles literalmente estão em rochas sedimentares, o que implica em terem sido enclausurados por muita água e muita lama. Agora, algo que é fascinante é que nós encontramos esses fósseis em todos os continentes do planeta, fósseis em rochas sedimentares. Você não precisa ser um grande cientista para imaginar que talvez, com tanta água e tanta lama e tantos fósseis, pareça até que esse planeta já esteve embaixo d'água. Não precisa ter um PhD para chegar a essa conclusão. Porque a maior parte dos fósseis são fósseis encontrados em rochas sedimentares. Rocha sedimentar implica em muita água e muita lama. Como você tem fósseis no planeta todo, você sabe que alguma coisa deve ter acontecido. Agora, o que é fascinante a respeito disso é que esses fósseis se formaram rapidamente, porque o enclausuramento, esse processo de soterrar, tem que ter sido rápido. Agora, fósseis, na maioria, contam como um ser vivo morreu e não como ele viveu. É importante nós sabermos qual a história registrada no fóssil. Nós temos muitas propostas erradas por aí. Vamos voltar lá no nosso peixinho. Aqui é o nosso peixinho. As pessoas dizem o seguinte: um fóssil de peixe aconteceu assim. O peixinho estava nadando, de repente ele, morreu, foi lá para o fundo do lago, o fundo do rio, daí os sedimentos foram cobrindo e, com a pressão, tudo mais, fez com que o peixinho virasse um fóssil. Essa é uma história triste. Não sei, assim, me faz até chorar. Por quê? Porque peixe, quando morre, ele boia, meus amigos. O peixe boia e é arrastado pela correnteza, ele não vai para o fundo do lago. Depois, quando entram os processos de decomposição orgânica, daí sim ele vai, mas ele já vai todo detonado lá para o fundo do lago. Tem um outro negócio que é interessante, pega um peixinho, coloca no fundo de um rio. Vocês já conhecem, sabe quanto de deposição, mais ou menos, de sedimentos se forma no fundo de um rio por ano? Sabe quanto que precisaria ter aqui em cima para esse negócio ficar selado, pressionado e tudo mais para virar um fóssil? Sabe quantas toneladas de terra precisaria ter em cima dele? Vocês vão perceber que aquilo que estão contando para você sobre os fósseis não bate. O dinossauro caiu, ficou lá na beirada do lago, daí ele foi sendo soterrado gradativamente e virou um fóssil. De que jeito? Você precisa de toneladas de terra em cima do bicho lá para ele poder virar um fóssil, senão ele decompõe. Enterre uma pessoa, quer dizer, melhor, enterra um gato, vai. Senão você vai pensar no seu marido ou sua mulher, ele não quer ser culpado de nada por aqui, mas pega um gato, pega um cachorro aí. Pega esse animal, melhor ainda, vamos pegar o peixe. Vai lá no supermercado, compre um peixe, leve um peixe para sua casa, cave um buraco de mais ou menos um metro, vamos ser bem generosos aí, 1 metro, coloca o peixe lá embaixo, tá? E coloca a terra em cima. Daqui uma semana, tira o peixe e faz um peixe assado. Esse peixe que está lá embaixo. Uma semana depois você já vai ver o estrago da coisa. Porque o processo de deterioração é rápido. Então, para você ter uma preservação muito boa, como nós temos dos fósseis, isso significa que algo anormal aconteceu. Processos normais fariam o quê? Com que o animal ou a planta viesse a se decompor. Terceiro que eu gostaria de rever com vocês, alguns conceitos, é que esse negócio de uma suposta evolução, ela é baseada em interpretação subjetiva. Na revista National Geographic Brasil, no mês de novembro de 2004, na página 67, o Dr. Philip Gingrich diz que
era evidente que as baleias teriam evoluído dos antílopes. Eu coloquei ali só para ninguém ter dúvida, viu? O jeitão dos dois assim, é fácil você ver uma suposta evolução. Você fala assim, mas como que o pessoal chegou a essa ideia? Eu imagino que foi estudando o branco dos olhos, mas deve ter tido algum fator mais. Agora eu estou zoando. Não, é que eles perceberam, o texto da revista diz assim, olha, de repente era evidente que ele próprio se enganara e que de fato havia estreita relação entre as baleias e os antílopes. Esse é o modo que se supõe mais adequado para o avanço da ciência. As ideias surgem e desaparecem, sobrevivendo apenas as mais adaptadas. É uma pena que eles não contam aquelas que eles acreditavam e que agora não são mais adaptadas. Então nós precisamos entender que existem mudanças acontecendo. Nós precisamos saber quais são essas mudanças. Mas algo que me fascina a respeito disso, que por que a interpretação é subjetiva? Porque ela está baseada em evidência imaginária. Esse pedaço que eu peguei dessa revista faz parte de uma parte do artigo que diz que evolução pode ser observada hoje. Os processos evolutivos podem ser observados. Como que alguém ousaria dizer que isso daí é teoria, se é observável? Então vejamos quais são as evidências. No artigo, o Dr. Philip Gingrich diz que ele havia encontrado os resíduos de um fóssil, aquilo que vocês estão vendo lá em cima, só os ossinhos em cinza, são fragmentos. Tá? O resto é o que se supunha ser o resto da cabeça do animal. Então vocês estão vendo ali pequenos fragmentos, cinza, o resto não tem. Baseados nesses fragmentos de ossos, ele desenhou o que está ali embaixo. Esse animal ficou conhecido como Paxetus. Aqui estão as publicações científicas do Dr. Philip Gingrich. Fascinante. Ele diz, esse é o animal que era descendente dos antílopes e estava a caminho de se tornar uma baleia. Interessante. Baseado naqueles ossinhos lá. Alguns dentes, um pedaço da mandíbula e uma parte do crânio. Bom, ficou aí, fez maior sucesso a coisa. Você fala assim, mas por que você está dizendo isso? Porque em 2001 já tinham encontrado o resto. Olha o animal que tem esses ossos. É um tapir. Continua vivo até hoje. Olha a diferença entre o animal, que está aqui à sua direita, e o desenho feito que a revista National Geographic Brasil, de 2004, diz que a evolução pode ser vista hoje, ocorrendo diante dos nossos olhos. Só se for em desenho animado do tio Patinhas. Porque na área da ciência isso não está ocorrendo. Então é importante nós notarmos aonde nós estamos. Existem evidências que são mencionadas, mas são evidências imaginárias. Não são evidências. O pessoal diz que temos evidências, mas não existem. Outra que é muito interessante é o problema que nós temos tido com falsificações e fraudes. O pessoal está ficando cada vez melhor em trabalhar com processos físico-químicos para produzir fóssil que parece que é, mas não é. Nós temos, por exemplo, vários fósseis do Archaeopteryx, e a maior parte deles não tem nenhum problema, mas tem um, que é o que está no Museu Britânico. Esse do Museu Britânico tem um pedacinho nele, esse é o único fóssil diferente dos demais Archaeopteryx, por isso que o pessoal tem questionado se esse daí seria um Archaeopteryx ou não. Não parece Archaeopteryx. Mas foi encontrado esse animal que praticamente não tem pena nenhuma, mas tinha uma pequena pena perto da estrutura do animal fossilizado, dos ossos. E foi feito um estudo e foi comprovado que essa região onde se encontra essa pena fossilizada, ou seja, a marca da pena, foi uma fraude. O material que está ali não é o mesmo material da rocha. Então isso aí cria problemas para as pessoas, cria problemas para a gente. Por quê? Primeiro, que agora, além de questionar o fóssil, a gente tem que questionar se o fóssil é verdadeiro ou não. Isso está acontecendo demais hoje em dia. Um outro conceito que nós temos, que acontece muito, é o que nós chamamos de redirecionamento. O que significa isso? Aqui tem um fóssil que nós encontramos, e esse fóssil aqui, olha que interessante o dedinho dele, é retratável. Você aperta, o dedinho sai, e aperta, o dedinho entra. Mas o que seria isso? Isso aqui é uma espécie em transição. Não, o que é isso? Então, quando nós estudamos, a maior parte dos fósseis, eles não são, a maior parte não, os fósseis, pelo menos que foram apresentados até o presente momento, eles têm todas as características de um animal completo, complexo, dentro de uma diversidade possível.
Ah, mas isso aqui tem uma pata que não é igual à pata dos répteis. Espera aí, de qual réptil você está falando? Ah, desse daqui. Ah, mas é parecido com aquele outro lá. Ah, então esse aqui evoluiu naquele. Você quer? Espera aí. Não. Pata. Pode ter pata maior, pata menor. Os dedos um pouquinho mais perto, um pouquinho mais distantes. Isso daí é só variação. Isso daí não é evolução. Então esse problema de redirecionamento é um problema muito sério. O outro que nós temos que é um problema sério também é justamente na área de fósseis vivos. A maior parte do registro fóssil a maior parte é de plantas e animais que estão vivos ainda hoje. É impressionante, você sai procurando por aí, veja só, você encontra o fóssil, encontra a planta ou o animal vivo, circulando por aí. Obviamente a planta não vai estar circulando por aí. Um exemplo que eu gostaria de dar é o de Selacanthus. Selacanthus, segundo os evolucionistas, teria sido um peixe que viveu há 350 milhões de anos atrás, teria sido extinto antes dos dinossauros, ou seja, há 70 milhões de anos atrás ele teria desaparecido. E o que teria acontecido com ele? Esse peixe seria o elo de ligação entre peixes e anfíbios. Por quê? Porque esse peixe tinha nadadeiras ósseas, ou seja, as nadadeiras dele eram de ossos, com ossos. Ele tinha uma área aqui perto da cabeça, que eles diziam que aquilo era um protopulmão, ou seja, era um animal, ou seja, entre peixe e anfíbio, era um organismo que estava evoluindo. Bom, tudo isso foi muito interessante. Em 1938 pescaram o primeiro Selacanthus vivo, em 1952 pescaram outro Selacanthus vivo, em 1987 filmaram um cardume de Selacanthus no fundo dos oceanos, em 1995 já tinham 2 grupos de Selacanthus, famílias de Selacanthus distintas, uma vivendo próximo da África do Sul, entre o Oceano Atlântico e o Índico, e o Índico, e outra lá perto da Indonésia, lá no Oceano Pacífico. Em 2005, você já podia entrar na internet e fazer uma doação para a Sociedade Protetora dos Selacanthus. O Selacanthus continua tão Selacanthus quanto ele sempre foi. Mas se você pegar livros de 50 anos atrás, você vai ler lá o Selacanthus, elo de transição. Hoje ninguém aceita mais isso. Um outro exemplo que nós temos é do tuatara. Segundo os evolucionistas, um animal que viveu há 225 milhões de anos atrás teria desaparecido há uns 135 milhões de anos atrás. Não desapareceu nada, ele ainda está vivo lá na Nova Zelândia, correndo para lá e para cá sem nenhum problema. Igualzinho o tuatara do registro fóssil. Algumas descobertas recentes, no ano de 2005, descobriram um novo tipo de roedor lá no Laos, lá na Ásia. Saiu a publicação científica falando a respeito desse animal. O animal foi chamado de Kanuo, é o nome que ele recebe lá na região. E fizeram um estudo sobre esse animal e chegaram à conclusão, não tem nada parecido com ele, isso aqui é uma nova espécie. Um ano depois, 2006, uma paleontóloga, a doutora Mary Dawson, disse o seguinte: esse animal aqui nós já conhecemos o registro fóssil. Achamos outro fóssil vivo. Só para você ter uma ideia, o Dr. Joaquim Schwen, ele tem uma coleção de mais de 600 fósseis vivos, mais de 600. E ele disse o seguinte numa entrevista: livros textos evolucionistas geralmente apresentam 6 a 12 exemplos de fósseis vivos. Daí a impressão de que eles são uma exceção rara, ou são raras exceções. Mas não são. Então, quando nós pensamos nessa questão dos fósseis, nós temos que entender que existe muita coisa aí que é interpretativa, ou interpretação. E a maior delas, a principal delas, eu gostaria de mencionar rapidamente a questão do próprio ser humano. Aqui estamos nós, segundo a visão evolucionista. No princípio era o dente evoluiu numa mandíbula, daí para frente chegamos até a ser aquilo que nós somos. Ou seja, qual seria a origem do ser humano? Segundo os evolucionistas, seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, viemos de um ancestral comum. Nós não viemos do macaco, nós teríamos vindo de um ancestral comum. Como que nós sabemos disso? Bom, o pessoal encontra crânios e eles vão comparando um crânio com um crânio, ou se tem mais partes do esqueleto, comparam mais partes do esqueleto. Então é feito um processo comparativo um com o outro. E como é que você sabe que um é descendente do outro? Deixa eu me dar um exemplo, que é o homem de Tomai, que foi encontrado em 2001. Olha que interessante, isso daí saiu na revista Nature. Lá na parte de baixo diz o seguinte: não há DNA antigo ou algo parecido.
Em geral, o parentesco entre hominídeos, olha que palavra interessante, é sugerido pela maneira como os caninos eram usados, os dentes caninos, e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face ou na base do crânio. Ou seja, isso daí é uma sugestão, é sugerido. Então, como que funciona essa sugestão? Vamos pegar alguns exemplos de sugestões. Se você voltar ao passado um pouco, você vai encontrar alguns livros por aí que tinham esse desenho do chamado Homem de Nebraska. Haviam encontrado um único dente e, baseado nesse único dente, chegaram à conclusão que esse dente era do antepassado de um ser humano, ou seja, de um hominídeo. Mas o resultado da pesquisa mostrou que o dente era de um porco extinto. Já imaginou você sair aí na rua agora, encontrar um dente e você desenhar quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, onde ele morava, todas essas coisas, baseados num dente? É impressionante. Você pegar, por exemplo, o homem de Piltdown, o homem de Java, o homem de Pequim, tem uma lista deles, todos eles fraudes. O Ramapithecus, família dos orangotangos. O próprio Australopithecus afarensis, nossa querida Lucy, provavelmente foi um macaco extinto. Como que a gente sabe disso? Olha as publicações científicas. O da Lucy, por exemplo, saiu no American Journal of Physical Anthropology. Saiu lá em 1983. Agora, algumas outras curiosidades a respeito dessa suposta evolução do homem moderno, que é muito interessante. No ano de 2004, ou seja, 4 anos atrás quase, 3 anos e meio para ser mais preciso, a revista Nature trouxe um pequeno parágrafo, ou seja, uma pequena reportagem sobre o Dr. Reinier von Sitten. O Dr. von Sitten, ele confessou que ele havia fabricado dados e plagiado o trabalho de colaboradores. Por exemplo, o crânio de Paderborn, que é um dos crânios mais famosos relacionados com a existência dos neandertais no norte europeu, que segundo ele era um crânio de 27.400 anos, foi redatado pelo pessoal da Universidade de Oxford, tanto é que quando eles cortaram o crânio para fazer a datação, olha que abriram, o crânio cheirava mal. Agora, um crânio de 27 mil anos cheirando mal? Daí começaram a fazer uma pequena pressão e o Dr. von Sitten, ele confessou que ele pegou esse crânio, que era o crânio padrão, modelo, para você saber que os outros crânios eram de neandertais ou não. Ou seja, o crânio padrão, ele pegou da tumba de um homem que morreu no ano de 1750. Fascinante. Há 250 anos atrás, então, os neandertais estavam andando aqui no nosso planeta. 250 anos atrás. Agora, o que eu acho interessante a respeito disso é o seguinte, que o que foi o Dr. Chris Stringer, que é um dos especialistas em Idade da Pedra, ele disse o seguinte nessa reportagem: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Essa publicação da revista Nature. Sabe o que eu achei interessante? Não é fascinante você saber que aquilo que você está estudando para entrar na universidade não é mais verdade? E aquilo que você está ralando para tirar nota para poder sair da universidade também não é mais verdade? A história já mudou. Por quê? Porque ela estava baseada naquilo que homens falaram e que eles haviam mentido a respeito. Só mais um exemplo que eu queria dar a respeito dos fósseis, daí eu vou tratar da datação. Mas as pessoas chegam para mim e falam assim, não, peraí, mas existem esses hominídeos, nós temos esses fósseis aí, esses crânios estranhos. Por exemplo, aqui você tem um deles que é muito interessante, que é o do Homo habilis. O Homo habilis, segundo os evolucionistas, teria vivido há 1.900.000 anos atrás ou há 1.800.000 anos atrás. Seria uma mistura seria o que estaria entre seres humanos e praticamente lá os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Então, esse aí é o fóssil OH24. Ao estudar esse fóssil, os cientistas chegaram à seguinte conclusão desse chamado Homo habilis antepassado nosso. Ele teria uma caixa, ou seja, teria uma caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, teriam características faciais muito rudimentares, ele teria uma habilidade limitada de comunicação, uma habilidade limitada de manuseio, ele produziria ferramentas rudimentares, a alimentação dele também seria limitada, ele teria uma agilidade muito grande nas savanas africanas, porque é onde foi encontrado o fóssil, e a sua postura ereta.
E daí quando nós encontramos assim, porque é um fóssil, foi encontrado, vocês viram um fóssil, esse é o fóssil. Então nós não temos dúvida a respeito do fóssil, a questão é a interpretação. Esse fóssil seria de um antepassado do ser humano ou não? E as pessoas chegam e falam assim, e os criacionistas, o que têm a dizer a respeito disso? Bom, nós os criacionistas temos uma proposta muito interessante. Em vez de fazermos desenhos, nós tiramos fotografia, porque é melhor. A gente fotografa. Ou seja, essas foram fotografias tiradas de um ser humano que tem uma doença chamada microcefalia. Okay? Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem dele, porque ele é brasileiro, tem SIC, RG e recebe a aposentadoria do governo. Postura ereta. Fascinante. O irmão dele já é falecido, e o irmão dele não tinha microcefalia. Era como eu e você. Que tal um homo habilis passeando em pleno ano de 2005? E não é de cera. De verdade. Vai no museu, ou entre na internet, procure ver os desenhos, os modelos tridimensionais feitos com massinha e tudo mais, dos chamados antepassados dos seres humanos, e compara com ele. Pergunta. Antepassado do ser humano ou ser humano com deficiência física? Então é muito interessante quando nós trabalhamos essas questões. Muito interessante. Agora, o que nos é passado é que o ser humano evoluiu. Então nós crescemos acreditando nisso e nós paramos de questionar. Aqueles que estavam aqui na minha primeira palestra, o que eu disse, ciência, quando ela é ensinada de forma dogmática, ela deixa de ser ciência e passa a ser religião. A característica principal da ciência ela deve ser sempre questionável. Sempre. Nós temos que ter essa habilidade, capacidade de questionar. Um professor que ensina qualquer disciplina, sem que seus alunos possam questioná-lo a respeito do material que está sendo ensinado, ele não está ensinando ciência, independente do quanto ele creia que seja a ciência que ele está ensinando. Isso é dogmatismo. Eu já vi muitos professores por aí, chegando em escolas, perguntando se existe algum indivíduo que necessita de uma quantidade um pouco maior de neurônios, para não usar a palavra ignorante ou burro, para que ainda acredita que Deus tenha criado todas as coisas. Isso não é pergunta de aula de geografia, de história, de biologia, seja lá o que for. Pode falar para o professor, aula. A gente quer aula. Não estou aqui para discutir religião com o senhor. O senhor estava dando aula de biologia, ensina biologia. Pois bem, só um pouquinho a respeito dos fósseis. O que nós temos encontrado? Um resumo no registro fóssil. Vida sempre existiu como nós a conhecemos, apenas com pequenas variações. Nada diferente daquilo que nós temos hoje no planeta Terra. A biologia e a datação, ou seja, a datação radiométrica e a datação incremental, têm a nos dizer a respeito da origem da vida. Então vamos trabalhar um pouquinho. Mais uma vez, lembrem-se que nós estamos tratando com essas duas linhas de tempo muito grandes. Tá? Uma linha de tempo gigantesca, que é a linha de tempo evolucionista naturalista, que diz que pelo menos a vida deve ter existido aqui por bilhões de anos, dado a necessidade de pequenas evoluções, microevoluções, processos incrementais aumentando, produzindo uma complexidade maior, uma adaptação coerente com o meio ambiente. Agora, algo que é fascinante sobre isso é o seguinte: qual é a base de pensar que essas pequenas variações teriam ocorrido? A resposta é simples. É que o meio ambiente também foi mudando muito lentamente. Isso é o que nós chamamos
aquele leito que agora está totalmente seco, até rachado. Se você cavar 1,5 m, 2,5 m, você vai encontrar lama e vai ter peixe lá no meio, vivo. Ué, por que esses peixes não evoluíram nesses milhares de anos, ou pelo menos nesses centenas de milhares de anos, entre aspas, que o pessoal diz que tem acontecido isso no Kalahari? Por que eles continuam peixes? Seria muito mais fácil ser anfíbio. Está acabando a água, vira anfíbio, sai correndo, vai embora para outro lugar. Para quem vai ficar lá preso na lama por praticamente, às vezes, 5, 6 meses lá embaixo hibernando? Alguns questionamentos são muito interessantes. A pergunta é, será que a Terra nunca experimentou nenhuma catástrofe? Porque se a Terra ela tiver experimentado catástrofes, toda a teoria da evolução cai. Porque teria que ter uma mudança muito rápida. Mas catástrofes poderiam ser locais. Uma das áreas que para mim é uma área muito fascinante é justamente a questão do registro fóssil. Porque tanto eu quanto você fomos informados que as evidências específicas a respeito de uma suposta evolução seriam encontradas nesse registro fóssil. Ou seja, quando nós olharmos lá os fósseis de plantas e animais que existiram no passado, nós iríamos descobrir algo fascinante ali, como vida teria evoluído. Pelo menos essa é a sugestão. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. A questão a respeito da origem da vida, o posicionamento criacionista, eu já mostrei para vocês na palestra anterior qual a proposta. Então eu gostaria de olhar um pouco dentro do contexto da origem da vida, olhando o que a paleontologia agiu de uniformitarismo. No uniformitarismo, a ideia é que a mudança do meio ambiente foi muito, muito lenta. Por que os peixes se tornaram anfíbios? Me dê uma boa razão para um peixe se tornar um anfíbio. O peixe estava lá e a água foi acabando. Nós temos um exemplo fascinante no Kalahari, lá na África do Sul. Formam-se grandes lagos gigantescos. Então, ficam cheios de peixes. À medida que eles vão secando, na época da seca, os peixes, eles mergulham no meio da lama, eles entram no meio da lama, ficam a mais ou menos 1,5 m, 2 metros de profundidade, e ali eles hibernam. Hibernam até quando chegarem as próximas chuvas que vão molhar